Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Em Foco, Fotografia e Bem-Estar. E como vocês já devem saber, nesse canal a gente fala de fotografia voltada para a qualidade de vida, práticas contemplativas, meditação, mindfulness, tudo interligado, a união da meditação e da arte. Eu falo muito da fotografia contemplativa, que é a minha prática principal, e muitas pessoas sempre me pedem um vídeo contando o que é a fotografia contemplativa e qual a história da fotografia contemplativa. Eu tenho isso já de alguma forma no meu canal, uns vídeos mais antigos, mas alguns são muito longos e já são vídeos já bastante antigos de palestras que eu fiz. Então eu vou fazer esse vídeo um pouco mais curto, contando o que é a fotografia contemplativa, de onde surgiu, como chegou até o Brasil, até mim, né? E como que vocês podem praticá-la, tá? Todo mundo sabe o que é fotografia, né? É uma técnica e uma arte que já tem quase 200 anos, mas a gente sabe que a fotografia às vezes ela tem alguns fatores um pouco estressantes. A gente tem às vezes uma linguagem um pouco belicista, né? Uma câmera às vezes parece um pouco uma arma. A gente fala tirar uma foto, em inglês é o to shoot, é dar um tiro. Tem a ideia do paparazzi, só para a gente segurar aí essa ideia. Muitos de vocês sabem o que é meditação, mas repassando rapidamente, meditação é toda a prática contemplativa que tem como objetivo a gente simplesmente permanecer no momento presente, estar atento ao momento presente. Meditação, de modo geral, é não pensar em nada específico, a não ser o que está acontecendo, a âncora que você escolheu para prestar atenção. É o não julgar, é o aceitar, é o não forçar, não resistir, ser amável consigo mesmo, ter mente de principiante e, acima de tudo, treinar a paciência. Bom, a fotografia contemplativa tem a ver com essas duas coisas, com a fotografia e com a meditação. A prática começou com esse cara aqui, o Shongwa Trungpa Rinpoche, um lama budista, um mestre do budismo, da meditação. Ele nasceu em 1939, no Tibete. Aos 2 anos foi descoberto que ele era a reencarnação desse lama muito importante, e foi então ordenado monge e líder do mosteiro onde ele era monge. Aos 11, 12 anos ele fugiu do Tibete quando houve a invasão da China, como muitos dos líderes do budismo tiveram que fugir para não serem presos. Assim ele foi para a Índia, depois para a Europa, para o Reino Unido, para a Inglaterra, depois para os Estados Unidos e Canadá. E ele fez parte dessa primeira geração de budistas que levaram essas práticas para o Ocidente, para a Europa e para a América. O Trungpa Rinpoche gostava muito de artes, e nos grupos dele de meditação, de budismo, ele apresentava a arte como um meio muito útil e interessante para entender o próprio budismo e a meditação. Ele tinha grupo de teatro, eles assistiam filmes, eles desenhavam, estudavam arte, e o Trungpa Rinpoche fotografava. Essas são fotos dele, por exemplo. Ele fotografava como uma forma de meditar. Mas até onde eu sei, eu não achei nada muito específico, ele não estudou isso, não escreveu, não desenvolveu. O Trungpa Rinpoche ele é bastante conhecido. Se vocês colocarem Trungpa Rinpoche no Google, tem muita coisa. Ele é fundador de toda uma linha do budismo, da meditação no Ocidente, mas não tem muita menção à fotografia. Não foi uma coisa que ele desenvolveu, apesar dele praticar bastante, dele falar para os seus alunos praticarem. Aqui eu estou meio supondo, mas eu acho que ele fazia uma coisa tipo assim, um aluno chegava, mestre, eu não consigo meditar, não consigo prestar atenção, ficar parado, não consigo ficar com a mente uma coisa só, meditação não serve para mim. E provavelmente o Trungpa Rinpoche falava, olha, você gosta de fotografia? Gosto. Então pega a sua câmera, vai tirar umas fotos, assim, assim. Depois me fala como é que foi. Aí o aluno ia lá, fazia o que ele pediu, voltava e falava, mestre, eu tirei as fotos, mas não consigo meditar. Mestre, você fez assim, do jeito que eu falei? Fiz, foi bom, foi interessante. Então você meditou, mas como? Então ele apresentava outras formas de meditar. Né? Eu acredito que ele tinha a mente bastante aberta
para adaptar a meditação a outros jeitos mais ocidentais, mais atuais. Dois discípulos dele, conheceram ele lá pelos anos 70, começaram a se interessar mais por essa parte específica da fotografia. Um foi o Andy Carr, que vinha do lado da meditação do budismo, conheceu o Trungpa Rinpoche, se tornou discípulo dele, estudou muito e se envolveu muito nesse lado de arte, mas ele vinha da meditação, ele vinha do budismo. Outro foi o Michael Wood, que era fotógrafo profissional de certo sucesso, inclusive conta que ao conhecer essa fotografia do mestre Trungpa Rinpoche, ele sentiu um sentimento conflitante. Ele admirou as fotos, a simplicidade, a energia, o despertar que elas causavam, mas ele também se sentiu, de certa forma, ofendido por aquelas fotos, ele entendeu na época, de certa forma, desprezassem a técnica, a sofisticação, e sim por caminhos simples, com câmeras simples, fotografadas no dia a dia, no comum, no simples. Mas ele começou a entender, gostar, e ambos, a partir dos anos 70, começaram a estudar e desenvolver a fotografia contemplativa. Nos anos 80 e 90 foi um período que eles praticaram, ensinaram muito, desenvolveram técnicas. Essas são fotos deles, inclusive, do Andy Carr e do Michael Wood. Aí só a partir dos anos... Em 2010, se eu não me engano, ou 2011, eles lançaram esse livro. The Practice of Contemplative Photography, Seeing the World with Fresh Eyes, que é o primeiro livro, até onde eu sei, sobre fotografia contemplativa. Aliás, né? Tá aqui, que legal. Bem judiadinho, eu leio bastante. Ganhei em 2012 do meu amigo Ricardo, quando eu comecei a praticar. Já vou falar mais disso. Esse livro, então, é a fundação teórica e a fundação pública da fotografia contemplativa, 2010, portanto. Bom, como que eu, Yuri Bittar, cheguei na fotografia contemplativa? Em 2011, em março, uma amiga do Flickr, a Bel Barbellini, comentou numa foto minha, perguntando se aquilo era fotografia contemplativa. Aliás, ela usou uma palavra que era mixang. Falou, nossa, essa foto parece mixang. Eu pensei, poxa, que diacho de palavra é esse, né? Mixang. Fui dar uma estudada no Google, tinha pouca informação a esse respeito, mas eu descobri que era sinônimo de fotografia contemplativa. Uma prática de origem budista, de origem da meditação, que tinha objetivos bastante diferentes da fotografia normal. Eu me interessei pelo resultado visual, pelos conceitos, e conforme fui praticando, eu me interessei pelo efeito que aquilo causava em mim. O Andy Carr, nesse livro, conta que ele, quando viu as fotos do Trungpa Rinpoche, achou tão legal que saiu imitando, pegou uns filmes e foi fotografar fazendo igual. Depois percebeu que era um terrível erro, que não era nada disso. A fotografia contemplativa não é imagem. Bom, mas vamos lá. Tive um estranhamento, depois o entendimento inicial. Todo mundo que conhece a fotografia contemplativa tem um momento que, nossa, entendi, vou fazer, dominei. Depois você começa a praticar, começa a ter umas dúvidas sobre o que você tinha entendido, é normal. Eu dei sorte, porque eu conheci em 2011. Ganhei esse livro, acho que no começo de 2012. E aí, ainda no primeiro semestre de 2012, o Andy Carr veio para São Paulo fazer uma oficina. Então eu fiz uma oficina de 2 dias inteiros com o próprio Andy Carr. Era legal porque eu estava lendo o livro e eu já tinha colocado a fotografia contemplativa nas minhas oficinas, então, de repente, a fotografia contemplativa estava muito presente na minha vida. Quase como se fosse um chamado mesmo. Foi tudo dando muito certo. Nas oficinas que eu passei a oferecer fotografia contemplativa tiveram um relativo sucesso, muita procura, as pessoas gostaram bastante. E ainda chegando nisso, assim, então eu não tinha esse interesse no budismo, na meditação e nada disso. Eu entrei pela fotografia. Por mais que eu tenha tido uma ideia inicial tanto equivocada, não tem problema, porque eu me encantei. Assim, para mim a fotografia, até então, a fotografia tinha que ter muito significado. Eu achava que a fotografia tinha que ser crítica, ou denúncia, ou reflexiva.
sequências, séries, eu tinha muita essa preocupação. E eu gostei dessa libertação que a fotografia contemplativa me permitiu, que é você poder fazer imagens de uma maneira um pouco mais despreocupada, descompromissada. Bom, em 2015 eu descobri o Mindfulness, através do grupo Mente Aberta, que é um grupo de pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, onde eu trabalho. E eu descobri que o Mindfulness era a mesma coisa, digamos, só que sem fotografia. Pegar esses conceitos do budismo, da meditação, ocidentalizar, trazer a ciência, somar a ciência, e trazer isso para uma prática mais abrangente, mais acessível. Então, a partir de 2015, eu comecei a estudar Mindfulness, porque a fotografia contemplativa, infelizmente, não tinha onde eu estudar no Brasil. Tem poucos cursos fora do Brasil, e ainda são cursos mais livres, e eu queria um curso mais acadêmico, mais voltado para a área da saúde. Então, eu fiz a formação de instrutor de Mindfulness, pela Mente Aberta, que eu terminei em 2017. Foram 1 ano e meio, 2, estudando Mindfulness, que me ajudou muito, que me deu uma outra linguagem para falar as mesmas coisas. Agora, o que é a fotografia contemplativa? A fotografia contemplativa é diferente das outros tipos de fotografia porque ela não se define pelo resultado e sim pelo processo. Uma frase desse livro do Andy Carter Markwood. Quando os conceitos cessam e a luz da inteligência visual brilha, iluminando o mundo da percepção, nesse momento, olho e mente estão alinhados. Tradução minha de uma frase desse livro. Então, é uma tentativa de cessar os conceitos, os pré-conceitos, deixar vir a luz da inteligência visual que ilumina o mundo da percepção. Uma forma que olho e mente estejam alinhados. Eu acho que na vida normal, a maioria das pessoas, muitas vezes na fotografia também, olho e mente eles têm um certo descompasso, um certo desafinamento um com o outro. E a fotografia contemplativa propõe afinar eles. A definição que eu tentei fazer sobre fotografia contemplativa é esta. A fotografia contemplativa é um estado mental aberto, curioso, sem julgamento, concentrado em apenas ver. Antes de uma técnica de fotografia, é uma forma de ver o mundo e de viver. É sair do automático, ter a experiência visual direta, não conceitual, ou seja, a pura percepção. Gente, a fotografia contemplativa é algo bem simples, embora possa ser difícil de colocar em prática. A fotografia contemplativa é olhar as coisas sem julgá-las, olhar as coisas sem buscar conceitos, olhar as coisas pelo que elas são, olhar cor como cor, textura como textura, forma como forma. Sabe quando você olha uma coisa, uma parte da sua paisagem, e você simplesmente se encanta com as cores, com as formas, com a textura, com a luz, com o brilho, pela imagem que aquilo é. Isso é contemplar. Agora, ao contrário, sabe quando você vê alguma coisa que te chama atenção porque lembra outra, ou que parece valiosa, ou que te resolve um problema? Isso é conceito. Isso não é percepção. Isso não é contemplar. Isso é o contrário da fotografia contemplativa. Essa é uma foto que eu fiz na época da oficina com o Andy Carr. Foi na Rua Augusta essa foto. Olha que engraçado, gente. Parece, né? Eu ainda estava imitando um pouco. A gente lê um livro tão bom como esse, esse livro, ainda por cima, é um livro de fotografia de arte, é lindo. Tem toda a teoria, técnica, a fotografia contemplativa e fotos lindas, de vários fotógrafos, não só do Andy Carr Markwood. Tá? É um livro muito bonito. Eu estava um pouco influenciado ainda. Algumas das primeiras fotos que eu fiz, tentando me livrar dessa influência, tentando achar o meu olhar. Com o tempo eu fui descobrindo essa inteligência da visão que eles falam. Nosso olho tem por si só essa capacidade de encontrar as imagens bonitas e harmoniosas.
antes de julgá-las. Não é que usar a mente, o conceito e o julgar é ruim, mas é que se a gente puder segurar isso um pouco, entra antes outro tipo de inteligência, que é a da visão, que é o do olhar, que também é rica, que também é poderosa, e está atrofiada na maioria das pessoas. Em todos nós, mais ou menos. Um projeto que eu fiz, que me ajudou muito a desenvolver a fotografia contemplativa, a desenvolver o olhar, especialmente algo que é essencial na fotografia contemplativa, que é o senso de gratidão, foi o projeto de uma foto em agradecimento por dia. 365 agradecimentos. É um projeto que eu estou fazendo pelo 4º ano, quase consecutivo, às vezes eu paro entre um ano e o outro um pouco, mas eu estou fazendo pelo 4º ano, todo dia fotografar algo em agradecimento, agradecer a algo através de uma fotografia, todo dia. E eu publico essa fotografia, então se vocês colocarem lá hashtag 365 agradecimentos, vocês vão ver minhas fotos de vários anos. Essa é uma foto que eu fiz durante uma das minhas primeiras oficinas como instrutor de fotografia contemplativa. Autodenominado, claro, né? Gente, para praticar a fotografia contemplativa, não tem exigência, né? Você pega a sua câmera, seu celular e vai para a rua. Se você acha que você entendeu a partir da explicação, tá ótimo. No meu site, dicas para sair praticando, iniciais, básicas. Busque a simplicidade. Veja as coisas como aspectos visuais. Veja cores, formas, texturas, não significados. Olhe mais, fotografe menos. O importante é estar fazendo, gente. Não é chegar a um resultado específico. Não há regras específicas, rígidas. E se encante com o comum. Se você quiser ler algo no meu site, fotografiacontemplativa.com.br, tem vários textos que te ajudam. O site do Indicar em inglês também tem bastante coisa. singfresh.com. Esse livro, eu vou deixar o link aí na descrição. The Practice of Contemplative Photography. Bom, gente, essa foi uma história informal da fotografia contemplativa. Eu não sou um pesquisador da história da fotografia contemplativa, e sim da prática. Não há muitos documentos disponíveis para essa história. Ainda teria que entrevistar essas pessoas, quem sabe um dia. Mas essa é uma história breve, resumida, informal. E é um resumo também do que é a fotografia contemplativa. Vou fazer mais vídeos contando, com mais detalhes, o que é a fotografia contemplativa e como fazer, tá bom? Esse é o básico para você entender que negócio é esse da fotografia contemplativa. Bom, espero ter sido útil, espero que vocês tenham gostado. Vocês já sabem, né? Deixa aí o curtir, se inscreve no canal, comenta, elogia, fala mal, fala o que você achou, dê sugestões de vídeos e assuntos interessantes que vocês acham que tem a ver com o canal, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, e por enquanto ainda fiquem em casa, né?